Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre fórmula da flexão, beleza? Vamos ver qual é o nosso enunciado, vamos ver o que o exercício vai estar tratando e aí a gente resolve ele, beleza? Nosso enunciado é o seguinte, ó, a viga é composta por 3 tábuas de madeiras pregadas como mostra a figura, essa figurinha aqui, ó. Então ela tem 3 tábuas de madeiras que eu coloquei aqui como uma coisa única, né? Mas na verdade tem uma divisãozinha aqui, ó, e aqui em cima. Essa primeira parte é a primeira tábua, essa é a segunda e essa é a terceira. São as 3 tábuas de madeiras que estão pregadas, ok? Se o momento que age na seção transversal, ou seja, nessa seção que eu desenhei, for m igual a 1,5 kN vezes metro, determine a tensão de flexão máxima na viga, beleza? E além disso, né, ele também pede para fazer um rascunho da distribuição de tensão que age na seção transversal. Ou seja, ele quer que a gente desenhe um diagrama das tensões que estão agindo na nossa peça, beleza? Entendido o enunciado, vamos resolver o nosso problema. A primeira coisa que a gente tem que lembrar da solução, ó, é lembrar que a fórmula que vai dar a nossa tensão devido ao momento fletor que está agindo é essa daqui, menos o momento vezes y sobre i, ok? Uma coisa que é importante a gente lembrar, o y e o i vão depender da linha neutra, que eu já vou calcular. Então vamos definir logo o momento fletor, que a gente já se livra dessa parte e depois fica só com a parte dos cálculos maiores, né? Que é a linha neutra, momento de inércia. Então o que é importante lembrar? A gente tem que definir qual é a tensão máxima devido ao momento fletor e qual é o diagrama. E a gente está lembrando que a fórmula é essa daqui, beleza? Lembrando isso, né? Vamos partir então para o cálculo do nosso momento fletor. Olha aqui a nossa seçãozinha, né? São 3 tábuas, como eu falei, mas eu coloquei uma peça única para ficar fácil da gente visualizar os nossos cálculos, ok? Esse momento está agindo dessa forma, ó, então ele está rodando em torno do eixo Z. E como eu falei, é muito difícil, né, a gente conseguir calcular o momento olhando ele assim em 3 dimensões. Fica muito mais fácil quando a gente olha ele na forma bidimensional. E como é que eu faço para representar isso? Ó, regra da mão direita. Eu coloco meus 4 dedos na direção do momento, né, então está rodando assim, e o meu dedão vai apontar para o eixo, né, na direção em que esse momento fica representado em 2 dimensões. Então, no caso, a gente vai ter exatamente, ó, isso daqui. Se a gente pegar e rotacionar, né, a gente vê que o momento está exatamente apontando na direção do eixo Z, ok? Se ele está na direção do eixo, significa que é um momento positivo, ok? E no enunciado já falou que é 1,5 kN vezes metros. E a gente sabe que o sinal dele é positivo, certo? Já foi a parte fácil. Vamos para a parte difícil, que é a linha neutra, momento de inércia, esses caras que são mais complicados de calcular, ok? Como é que a gente faz para calcular a linha neutra? Primeiro passo, a gente tem que definir as dimensões, né, da nossa seção. Essas dimensões aqui foram dadas lá naquela primeira imagem que a gente viu do nosso enunciado, certo? Então aqui, ó, todas as dimensões estão em milímetro. Definidas as dimensões, eu tenho que definir uma origem. E a gente sabe, ó, que a origem mais fácil de determinar é lá embaixo, porque depois fica fácil medir cada um desses valores, ok? Depois que eu determinei a origem, o próximo passo é dividir essa seção em seções mais simples. Como assim seções mais simples? Ó, seções retangulares são mais simples. Então eu defini, ó, primeiro retângulo eu chamei de 1 e botei em azul, segundo retângulo eu chamei de 2 e coloquei de vermelho, e o terceiro retângulo eu chamei de 3 e coloquei de verde. O que é importante a gente saber desses retângulos? A área deles, né? Então tem que saber a área 1, área 2 e área 3. E qual é a distância do centroide deles até a nossa origem, que é o y1, y2, y3, certo? Definido a área e o y, a gente vai usar uma tabelinha que vai auxiliar a gente sempre, ó, que é a tabelinha que você coloca a área, a distância do centroide até a origem e a área vezes essa distância, né? Que são esses 2 valores que a gente calculou. Se a gente for olhar aqui para a nossa seção, esses valores aqui que eu coloquei são os valores que eu calculei com base nessas medidas. Então, a área da seção 1 vai ser 250 vezes 38. A área da seção 2 vai ser 25 vezes 300. A área da seção 3, 38 vezes 150. Como é que eu calculei os y? Fui medindo a distância do centroide do cara até a origem. E fica fácil visualizar aqui o de baixo, que, por exemplo, a distância do 3 até a origem é metade de 38, né? Que é 19. E eu fiz a mesma coisa para os outros dois. Depois eu fiz o cálculo, ó, da área vezes y. E aqui no final da minha tabela eu sempre coloco o somatório. É importante lembrar que o somatório do y não é muito importante para a gente não.
só das áreas e do AY. Por que que esses dois são os únicos importantes para a gente? Porque são eles que vão auxiliar a gente, ó, no cálculo da linha neutra. O cálculo da linha neutra é o somatório do A vezes Y, que eu já sei quanto é, dividido pelo somatório do A, que eu também já sei quanto é. Ou seja, eu quero saber, nesse caso, quanto que vai dar esse 4.909.000, né? E 800. Então, a gente coloca aqui 4.909.800. Esse cara a gente tem que dividir por 22.700. Lembrando que eu mantive tudo em milímetros, tá? Então, esse cara está em milímetros quadrados, esse está em milímetros, e milímetros quadrados vezes milímetros, esses caras estão todos em milímetros ao cubo. Beleza? Fazendo essa continha, a gente descobre que a nossa linha neutra ela vai estar na posição 216,3 milímetros. Ok? Está definida aí a posição da linha neutra. Já, como eu falei, né, a linha neutra ela vai auxiliar a gente no cálculo do y e do momento de inércia. Vamos calcular então o nosso momento de inércia, que vai ter um outro passo a passo que vai ser bem importante. Primeiro, de novo, a gente vai precisar das nossas medidas. Segundo, a gente marca a nossa linha neutra, porque a gente já tem a origem, né? E a gente sabe que a linha neutra está a esse valor da nossa origem, que foi 216,3 que a gente já calculou. Definida a origem, temos que lembrar de novo das nossas seções mais simples, ok? E o que a gente precisa saber dessas seções mais simples? A área, que a gente já calculou no passo anterior, né? Então, área 1, área 2, área 3. Os momentos de inércia de cada retângulo. E lembrando, qual é o momento de inércia do retângulo? BH ao cubo dividido por 12, certo? Então, você vai ter que fazer essa continha aqui para cada um dos retângulos. Então, ó, o 1 tem esse B e esse H. O 2 tem esse B pequenininho e esse H grandão. E o 3 tem esse B e esse H. E você vai fazer para cada um o valor desse momento de inércia, certo? E outra coisa que a gente precisa saber é a distância do centroide de cada um desses elementos mais simples até a nossa linha neutra. Por isso que eu coloquei aqui D1, D2 e D3. E também ó, vai dar para a gente montar uma tabelinha com esses caras. Ó. Momento de inércia do 1, do 2 e do 3, área do 1, do 2 e do 3, distância do centroide de cada um até a linha neutra do 1, do 2 e do 3. E aqui no final ó, eu fiz um cálculo da área vezes essa distância ao quadrado. Qual é a importância da gente usar essa área vezes a distância ao quadrado? É que o nosso momento de inércia vai ser igual ao somatório do I de cada uma das seções mais área vezes o DI ao quadrado de cada uma das seções, certo? Então eu fiz aqui, ó, somatório dos I's. Então, somatório dos I's está aqui, ó, somei o I1, I2 e o 3. E também ó, o somatório do AI vezes o DI quadrado aqui, ó. AI vezes o DI quadrado do 1, do 2 e do 3. Também ó, eu tenho meu somatório aqui. Ou seja, para eu calcular o momento de inércia, basta eu somar esse valor com esse valor aqui. E esses dois aqui do meio não tem importância eu somar, eles só vão me ajudar a calcular o último cara. Tendo esses dois valores, ó, eu consigo calcular o meu momento de inércia, que é a unidade a milímetros a quarto, que deu 474,04 vezes 10 a sexta. Então, beleza, já temos o momento de inércia, já temos o momento fletor, está faltando o valor do y para a gente conseguir calcular a nossa tensão, certo? Como é que a gente faz para definir o y, então, aqui da nossa peça? Se a gente tem aí a linha neutra, né, a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso y para cima vai ser o valor que a gente tem lá das nossas medidas, né? Deixa eu trazer aqui, ó, das nossas medidas. A gente vai pegar quanto que vale essa distância até em cima. Se você fizer a continha, vai dar o y positivo, né, já que o nosso eixo y é para cima, o y positivo igual a 159,7 milímetros, que é positivo para cima, certo? E para baixo vai dar o próprio valor da nossa linha neutra, né, essa distância aqui. Então vai dar o y negativo, que vai ser igual a menos 216,3 milímetros também, beleza? Então, ó, usando essas medidas, a gente consegue calcular os valores do y também. Então, pensa comigo, nós temos o momento fletor, nós temos o momento de inércia e nós temos o y. Então, já conseguimos calcular as nossas tensões, tanto positiva quanto negativa. Então, vamos lá, vamos calcular primeiro o nosso momento fletor positivo. Vamos lá, a gente vai ter que a fórmula é menos o valor do momento fletor, que é 1,5, vou colocar aqui unidade, hein? Quilonewtons vezes milímetro, ok? Vezes, como eu quero
que essa conta aqui de newtons por milímetro, que eu sei que no final dá megapascais, eu vou multiplicar isso aqui por 1000, ok? Se eu multiplicar por 1000, eu tiro esse quilonewton e transformo em newton. Então, eu vou tirar o K daqui, newton vezes milímetro, certo? Vezes, vou multiplicar por menos 216,3, porque eu quero a tensão positiva, né? Então, menos com menos vai dar mais. Então, eu já sei que é aqui embaixo que o nosso momento fletor é positivo, que a nossa tensão normal é positiva, né? Divididos, né, pelo nosso momento de inércia. Vamos lá, eu esqueci aqui, ó, a unidade está em milímetros desse 216. E a gente vai dividir pelo nosso momento de inércia, que é 474,04 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Se eu fizer essa conta, vai dar newtons por milímetro quadrado, que vai ser megapascais, né? Então, isso aqui, ó, vai dar igual a 0,684 megapascal, ok? Então, esse valor aqui, ó, ele está em megapascal. Não pode esquecer que esse cara está em megapascal, tá bom? O outro cara que a gente precisa saber, ó, tensão devido ao momento fletor negativo. Então, a gente vai ter, ó, menos 1,5. A gente já sabe como é que funciona a mudança de unidade, né? Então, isso aqui vezes 1000, ok? Vezes 159,7, ok? Então, esse cara aqui, ó, 159,7 é o valor que a gente achou para esse y positivo, divididos, né, por 474,04 vezes 10 a sexta, certo? Beleza? Então, 1,5 vezes 1000 vezes 159,7 dividido por 474,04 vezes 10 a sexta, certo? Ah, uma coisa, deixa eu só corrigir aqui o que eu falei. Eu falei que aqui era quilonewtons vezes milímetros, né? Esse 1000 aqui foi porque eu passei de metros para milímetros, ok? Então, aqui no final, eu tenho que multiplicar para quilonewton, para newton, né? Eu tenho que multiplicar por 1000 de novo, ok? E aí, multiplicando por 1000 de novo, eu vou achar em newtons por milímetros. Então, esse 1000 aqui eu passei de metros para milímetros, então eu vou multiplicar por 1000 para converter o quilonewtons, tá? Isso que tá, são 2 vezes 1000, né? Porque primeiro o quilonewtons eu passei para newtons e depois o metro eu passei para milímetro, né? Para poder achar em megapascais. Só isso mesmo que tem que corrigir em relação às unidades. Mas voltando ao cálculo, esse cara aqui vai dar igual, né? Fazendo essa continha, menos, porque agora não tem ninguém para deixar esse menos positivo, menos 0,505 megapascais. Beleza? Então, ó, só para voltar de novo, né, para relembrar, esse 1000 aqui foi por causa que eu passei esse metros para milímetros e esse 1000 porque eu passei esse quilonewtons para newton, tá? E aí eu acho a resposta em megapascais. Como eu já achei os valores das tensões, vamos fazer aqui o nosso diagrama, certo? O que a gente tem, ó? A gente tem o nosso y pela nossa tensão, que a gente achou que uma deu 0,684 e a outra deu menos 0,505. A gente sabe que o positivo deu na parte de baixo da peça e o negativo deu na parte de cima da peça, deu nesse ponto aqui, ó, certo? Ou seja, se a gente desenhar o nosso diagrama ligando esses dois pontos, a gente consegue ver qual é as tensões que ocorreram, né, durante a nossa peça. Então aqui, ó, a gente teve essa área e essa área de ação. Como aqui é positivo, a gente sabe que isso aqui, ó, é tração. E como isso aqui é negativo, isso aqui, ó, é compressão. A nossa peça comprime em cima e traciona embaixo. Mas qual era a pergunta do enunciado? Qual é o valor máximo da tensão que está agindo na nossa peça? Então, a tensão máxima que age na nossa peça é uma tensão de tração positiva que vale, ó, 0,684 megapascais. Beleza? Então, esse vai ser o valor da nossa tensão máxima e esse vai ser o valor, o desenho, né, do nosso diagrama. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!